Ah, quando Enlil, ele é o primeiro Nephilim que pousou na Terra, tá? Quando ele veio, ele pousou na água, à procura da consciência mais elevada que tínhamos. Então, lá atrás, quando ele veio, milhões de anos atrás, ele veio, né, aqui na Terra para pedir autorização, para fazer o processo aqui e tal. Então, na primeira vez que ele veio, ele procurou qual era a consciência mais elevada que nós tínhamos no planeta. E nós tínhamos, inclusive, até hoje, essa é a consciência mais elevada que nós temos no planeta, os golfinhos e as baleias, tá? Os quais ainda permanecem, como eu disse, né, sendo em termos galácticos, tá? A consciência mais elevada que nós temos. E ele pediu permissão para poder garimpar aqui, permitiu permissão para essa consciência mais elevada dos golfinhos, né? E das baleias, para poder vir aqui garimpar, tá? E lá ele ficou por muito tempo. E quando foi para a Terra, ele era meio humano e meio peixe. Então, lá nos registros babilônicos, você vai ver algumas imagens de homens, metade peixe, metade humanos, né? Representando a história dessa parte da história, né? Ele ficou muito tempo ali com os golfinhos, né? Na água, para poder conversar, né? Interagir com eles, para poder pedir permissão, para poder garimpar aqui, tá? O terceiro planeta a partir de Sirius B, que alguns chamam de Oceana, é o planeta, é um planeta quase que inteiramente de água, tá? É de lá a origem dos golfinhos e das baleias, tá? Para onde Enlil viajou antes de vir para cá. Então ele entrou em contato com os golfinhos de lá desse planeta, né? Os golfinhos sirianos, para receber a sua bênção, e aí só então eles vieram para cá, ele veio para cá, tá? De acordo com a história suméria, foram 7 mulheres Néfilins que passaram por esse processo, dando à luz a 7 seres humanos de uma vez, tá? Todos os seres humanos que elas deram à luz, eles eram estéreis, ou seja, eles não podiam se reproduzir. E assim eles continuaram procriando bebês humanos, né, essas mulheres Néfilins, e esse é o tal do elo perdido, né, como eu falei, que a ciência não consegue explicar. E assim nós tínhamos não só Adão e Eva, e sim 7 seres humanos primordiais, tá? Adão e Eva eram 2 deles, ok? Depois Enki, irmão de Enlil, se aproximou de Eva, né? É muito mais por trás de tudo isso que eu estou falando, tá? A história é muito mais profunda, vai muito além disso que eu estou falando, tem muito mais detalhes nessa história, tá? Para quem tiver interesse, mais uma vez, leia os livros, busca fontes de informação do que tem lá de registrado na Suméria, na Babilônia, tá? Nós vamos ter muito mais informações. Mas assim, a grosso modo, Enki, irmão de Enlil, ele se aproximou de Eva porque ele tinha muito ciúme de Enlil, né? Enlil era muito poderoso, era o chefe e tal, e ele queria, de certa forma, de forma bem resumida, né, a história, é, ser tão poderoso quanto, vamos dizer assim, ou se vingar de Enlil, né? Ele se aproximou de Eva, que era uma dessas 7 seres humanos primordiais, né? Os primeiros, e por uma disputa de poder com seu irmão, ele convenceu ela a comer o fruto proibido de uma árvore que dava poderes, como os dos Néflins, ou seja, se ela comesse daquele fruto proibido, ela ganharia poderes como os Néflins tinham, tá? Da mesma forma, e inclusive procriar, tá? Então ele convenceu ela a fazer isso, assim, só para pirraçar o irmão mesmo. É, E assim ela tornou-se fértil, né? Então, junto com Adão, com quem ela comeu o fruto, né? Ela e Adão foram lá, comeram o fruto. Ah, como vocês já sabem, toda essa história é contada com muito mais detalhes, como eu falei, né, nas tabuletas sumérias. E daqui por diante a história já mistura um pouquinho com os registros da Suméria com a Bíblia, tá? É uma mistura disso daí, ok? Então criou-se 2 tipos de nós. Um que podia gerar filhos, embora monitorados, né? Porque uma vez já feito, ele não tinha muito o que fazer, o que ele tinha para fazer é monitorar, né? Para que aquilo não se alastrasse. E outro que não, né? E que permaneceu como escravo até cerca de 20 mil anos atrás, mais ou menos, tá? Assim, confirmam cientistas que encontraram restos dessas pessoas em minas do local, tá? Então, foi encontrado mesmo restos de seres humanos em minas na região, né? Onde os babilônios contam que aconteceu isso. A qual
posteriormente foi completamente eliminada no Grande Dilúvio, tá? Aproximadamente 12,5 mil anos atrás, tá? Então, esses seres humanos aí inférteis, né? Primordiais e inférteis que os Néfilins criaram, eles acabaram sendo extintos pelo dilúvio, quando houve o dilúvio. Mas aqueles que eram férteis, alguns continuaram e foi que deu a vida a todo o resto, tá?